Comecei minha carreira basicamente na área financeira, lá atrás. Eu sou de São paulistano, mas vim trabalhar e estudar no Rio. E comecei numa empresa de auditoria pequena. Depois de me formar, entrei na Brahma, entre Brahma e Ambev, então fiquei 20 anos. Lá eu fui de tudo menos da área financeira, né? Então eu fui gestor de fábrica, áreas comerciais, diretor regional e por último 6 anos como diretor de gente e gestão. E após a Ambev eu fui num desafio para Votorantim Cimentos, fui tocar a operação de cimentos do Brasil por 3 anos. E depois disso eu montei um fundo de investimento com mais 5 amigos, 5 ex-sócios Ambev, que chama Galícia Investimentos, e de lá para cá então são mais de 15 anos em investimentos de negócios pequenos e grandes, eu sempre participando dos conselhos como um minoritário, né? Então já estive aí em mais de 8, 10 conselhos, sempre como independente, coordenando comitês de pessoas, que eu continuo coordenando hoje aqui na Edux, né? Participando de comitê de auditoria também, comitê de sustentabilidade também, algumas outras. E hoje, basicamente, então, além da Edux, de capital aberto, eu estou na Tenda, construtora, eu estou na AgroGalaxy, que é um negócio de distribuição de insumos e sementes, e estou na Stone também, de meios de pagamento, que é listada lá fora. O ESG, se ele for só para criar bondades numa companhia, ele não se sustenta para o investidor. Então, acho que a grande premissa, né, de você olhar sustentabilidade, de você olhar uma boa governança, ou seja, de você olhar esse ganho que o ESG pode provocar, é você ter métricas claras para que a comunidade perceba valor e o investidor perceba valor. Então, acho que essa é a grande conjugação, né, de fatores. E é por isso que se questiona muito algumas companhias que fazem porque, na realidade, é bom para o meio ambiente, mas, bom, é bom para o meio ambiente, mas qual que é a virtude ou a vantagem para a perpetuidade dessa organização? Porque ela tem uma responsabilidade social também. Então, não adianta eu falar assim, não, tudo bem, eu não vou mais consumir água, só que o meu produto precisa da água, então, infelizmente, talvez o nosso negócio vai ser remodelado e aí, sei lá, eu vou passar de um negócio de 1.500 pessoas para um negócio de 100. Então, ou seja, o que é ESG? Né? Eu vou proteger o meio ambiente, mas vou prejudicar o investidor, vou prejudicar os meus colaboradores. Então, assim, o que eu vejo que está ficando cada vez mais claro, toda iniciativa muito nova, sempre você tem tendências muito radicais para um lado e para o outro. E eu acho que hoje nós estamos num grande momento de aprendizado, não só lá fora, como no Brasil, né? Então, assim, eu vejo nos nossos negócios, e por muita coincidência e muita satisfação minha, eu basicamente eu atuo em negócios onde o meu foco é muito mais no CD do que no AB, na classe CD, né? Então, quando eu vejo a Tenda, ela é construção para público CD. Quando eu vejo a Stone é para pequenos empresários, lojistas, microempresários, né? Quer dizer, é um meio de pagamento que acessa o pequenininho, não é para o grandão, né? E a AgroGalaxy também é um negócio voltado para o pequeno agricultor, que o grande ele compra diretamente dos grandes fornecedores mundiais. Então, eu consigo ver claramente, quando você foca no pequeno, como você pode direcionar esforços, né, para que você consiga ter uma agenda positiva que englobe as suas pessoas, que englobe os seus acionistas, seus stakeholders e que englobe o meio ambiente. Agora, tem que ter meta, tem que ter métrica muito factível, muito distribuída na companhia. E aí um bom exemplo, né, que adiantando aqui da Edux, é que, ou seja, nós temos hoje metas corporativas que são metas de ESG para toda a organização. Então, acho que esse é um bom exemplo para o investidor. Está todo mundo focado nisso? Isso está ligado à lucratividade, está ligado à perpetuidade do negócio e está ligado ao nosso cliente principal, que é o aluno, a sua empregabilidade? Se sim, nós estamos praticando ESG. Quando a gente nasce com uma caixa de conhecimento aqui vazia e um tubinho aqui que entra na caixa de conhecimento, que cada um tem uma vazão, né? Cada um tem uma vazão de tubo.
sei lá, um é tubo 50, outro é tubo 30, outro é tubo 80, ou seja, 80 conhecimentos por uma unidade de tempo que eu consigo absorver. O que significa isso? Que nós estamos preparados como seres humanos a aprender até morrer. Ou seja, então, se eu conseguisse ao longo do meu tempo aprender o máximo todo dia, eu teria uma capacidade até a minha morte de X conhecimentos instalados. Se eu deixo de aprender em algum momento, eu não recupero mais. E esse é o grande desafio do ser humano. Então, o que significa isso? Se eu tentar pegar um livro e ler o livro todo numa sexta-feira, eu não vou conseguir absorver. Agora, se eu ler um capítulo todo dia, eu consigo, né? Por que, por exemplo, uma escola de engenharia demora uns 5 anos? Porque alguém, ao longo do tempo, começou a avaliar que aquela quantidade de conhecimentos eram necessárias que você desse em 5 anos. Senão poderia ter muita gente que fizesse em 1, outro em 1 ano e meio, ou seja, então o ser humano, na média, tem uma capacidade de absorção de conhecimento. E aí que leva, então, quando nós estamos numa organização, né, então aqui nós estamos aqui na Edux, qual que é o nosso grande desafio? Tanto para o aluno, quanto para nós que estamos aqui do outro lado, dando esse suporte de conhecimento. Nós estamos aprendendo sempre, ou seja, nós, seres humanos, estamos aprendendo sempre e nós estamos ensinando o aluno todo o tempo que ele está aqui dentro da nossa escola. O que acontece com o ser humano? Enquanto você é criança, você é pequeno, você usa a pressão dos pais, que são adultos, e te pressionam, olha, você tem que estudar, você tem que fazer isso, aprenda isso aqui, faz aquilo ali. A partir do momento que você começa a virar adulto, você precisa de estímulos para aprender. E é por isso que, então, visualizando como se fosse uma tubulação, então o meu tubinho, né? Eu preciso me estimular. Então, quais são os nossos estímulos da adolescência para cima? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero casar, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar uma casa, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico. Ou seja, esses desafios é que te motivam a aprender. Sem desafio, o ser humano não aprende. Então, é por isso que é tão importante metas. Eu sempre digo que são 4 fatores, né? Vamos imaginar esse tubo. Então eu tenho a entrada de conhecimento, a saída são as metas. Ou seja, então eu preciso de metas para que eu absorva o conhecimento. E aí tem mais 2 pontos que Maslow falou muito e que é muito interessante. O terceiro fator, vamos dizer assim, seria o potencial mental. Ou seja, qual é o grande desafio da organização? Tamanho do tubo certo no lugar certo. Então, óbvio, eu tenho que adequar os tubos. Então, vamos imaginar uma organização com uma Edux de milhares de tubinhos que formam um tubão. Eu tenho o tubinho certo no lugar certo, eu tenho as pessoas ali, cada uma no lugar certo em termos da sua capacidade de absorver o conhecimento para bater meta. E o quarto e último fator, que é a história da pirâmide de Maslow, que é muito interessante, nós seres humanos temos a caixinha de conhecimento, temos o tubo que entra, mas esse tubo aqui ele tem uma válvula de pressão aqui na frente e que se você estiver altamente motivado, ele está aberto. Se você estiver desmotivado, você pode ter tubo 100, que você não vai aprender nada naquele dia ou naquele momento. E isso é muito importante, porque não adianta então você ter só pessoas excepcionais se elas estão desmotivadas, porque o aprendizado depende que você esteja aberto a receber. E o que é você estar aberto? O grande KPI, o grande indicador de uma organização é a pesquisa de clima, por exemplo, né? Ou seja, uma pesquisa de clima demonstra claramente uma composição, né, de saúde mental. Bom, será que ele ganha um bom salário, né? Será que a nossa equipe tem feedback? Será que eles têm uma boa avaliação? Será que o clima interno de comunicação é muito bom? Será que eles têm um desafio, um sonho que é igual para todos, que é um sonho muito gostoso, muito bonito, que todo mundo se envolve, participa? Isso, quanto mais eu criar na organização, mais esse tubinho de cada um fica aberto, mais a chance de aprender. E, obviamente, então, mais a chance de aprender, mais a chance de bater as metas. Então, esses 4 fatores, né? Metas para todo mundo, ou seja, é a saída do tubo, entrada do tubo, conhecimento que eu preciso dar e gerar para as pessoas. Terceiro, tubo certo no lugar certo. Quarto, saúde mental, ou seja, garantir os tubos abertos. Eu vejo com muita empolgação, mas com muita preocupação, né? Por quê? A tecnologia, né, ela deu um acesso, ela democratizou muito conhecimento. Então esse é um grande benefício. Eu me lembro no início, né,
da Estácio, lá quando eu entrei, quando nós ainda fazíamos, né, as pessoas não tinham dinheiro para comprar livro, né? Então nós fazíamos os encartes, os folhetos e mandávamos para casa de cada um, e às vezes a gente não conseguia nem ter o endereço da pessoa direito para poder mandar o encarte para que ele pudesse aprender, né? Para que ele pudesse estudar naquele livrinho ali, né? Hoje você consegue fazer uma aula EAD extremamente interessante para que ele veja no seu celular, né? Então acho que a tecnologia ela trouxe uma democratização, uma facilidade adicional de você repassar esse conhecimento e mesmo de você testar, que é um pouco aquilo que eu falei das metas, você testar se realmente eu aprendi, porque eu posso fazer uma provinha rapidamente e você pode me dar um feedback se eu aprendi ou não aprendi, né? Mas por outro lado, a tecnologia hoje, ela não tem só a boa informação, ela tem todas as informações. Então o grande desafio também, né, nesse aprendizado aqui que eu disse do tubo, do ser humano, é como filtrar a boa informação da desinformação, né? Como fazer com que um jovem, por exemplo, e eu vejo isso pelos meus filhos, né? Se você pedir para alguém hoje ler um livro, e a gente mesmo, né, nós mesmos temos que ter a disciplina, porque você começa a ler um capítulo 2, aí você pega o celular e vira, né? Ou seja, você quer ver o que está acontecendo, você quer ver se alguém mandou um recado. Então, ou seja, na realidade existe uma preocupação enorme do excesso, porque lembra quando eu falei que o tubo ele tem um limite de vazão, né? Não dá para eu absorver muito mais conhecimento do que a minha capacidade. Então também se eu recebo 450 e escolho mal, eu perco a chance de aprender o que eu preciso para a minha meta. Então o grande desafio, acho que da tecnologia, e principalmente nós como educadores, é ensinar isso também. Acho que é papel nosso de educador fazer com que ajude as pessoas a discernir, ou seja, o que é o bom conhecimento do que é o não conhecimento, né? E isso, como é que, na minha opinião, é a melhor forma? Você deixar claro o que você quer, ou seja, qual é a tua meta, para que serve aquilo que você quer aprender. Bom, eu preciso ficar olhando o Instagram durante 6 horas todo dia? Não sei. Você vai ser o quê, né? Você quer ser um influenciador digital? Então aquilo ali é aprendizado para a tua função como meta? Não, eu estou só olhando ali porque eu gosto. Então pensa que o mais importante para você é se formar em direito, tá? Pensa que você está lá na área financeira e o mais importante é que você tem que fechar o teu balancete até o dia 15, tá? Então é legal você olhar de vez em quando, mas pensa que aquilo ali você está tirando limite de quanto real você pode aprender. Então acho que esse é um grande desafio hoje da tecnologia.